Hoje vamos ver mais uma questão dentro do mundo da geometria analítica. Dessa vez nós vamos analisar distâncias entre pontos em um plano cartesiano, ok? A questão foi pega no Exercícios Brasil Escola. Aí a questão diz o seguinte, vamos lá. Diz, demonstre que o triângulo de vértices ABC, aí ele diz, o vértice A é do ponto 8 ao ponto 2, o vértice B do ponto 3 ao ponto 7, e o vértice C é do ponto 2 ao ponto 1, que ele é isósceles. Em seguida, vamos o quê? Calcular seu perímetro. Aqui tem um esboço de como é mais ou menos esse triângulo, tá vendo? Essas partes que estão de azul, verde e vermelho, eu vou já explicar, tá? Lembrando que nas coordenadas, tudo que está do lado esquerdo é o ponto X e o que está do lado direito é Y, tá? Então vocês podem ver aí a análise, tá vendo? Que o ponto A, ele tá começando no ponto 8 do eixo X em encontro, no caso do ponto 8 do eixo X e o ponto 2 do eixo Y. O C é o encontro do ponto 2 do eixo X e do ponto 1 do eixo Y. E a letra B, né? O vértice B, ele é o encontro do ponto 3 do eixo X e do ponto 7 do eixo Y. Então a gente vai ter esse triângulo. Para isso, ele quer que a gente prove que se um triângulo é isósceles, então dois lados têm que ser iguais e um diferente, né? Então a gente tem que achar isso. Vou começar aqui descobrindo o lado AC, que é justamente esse triângulo que está aqui em vermelho, tá vendo? A gente pode perceber que ele começa do ponto 2 e vai até o ponto 8 em sua base. Então, de 2 até 8 são 6 unidades. Então, a gente pode dizer que essa distância é 6. A altura, ele começa no ponto 1 e vai até o ponto 2 do eixo Y, né? Então, de 1 até 2 é 1, né? Porque pula um quadrinho. Pula um pontinho. Então, a gente pode dizer que a altura é 1 e a base é 6. Com isso, a gente pode usar Pitágoras. Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. O cateto oposto seria a altura. O cateto adjacente seria a base. Então, a gente vai somar 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é igual a 1 mais 36. Ou seja, essa hipotenusa fica igual a x raiz de 37. Por quê? Para tirar o quadrado do x, a gente prende os dois lados dentro de uma raiz. Então, acaba que esse 37, por não ter raiz inteira, a gente mantém o 37 preso na raiz. Continuando, agora vamos descobrir um outro triângulo. É o triângulo de B, do lado de B até A. Aí é o triângulo, no caso, do lado B até A, seria esse em azul, que é um triângulo bem grandão, né? A gente pode perceber que a sua base, ela vai do ponto 3 ao ponto 8. De 3 até 8 são 5 unidades. Já no Y, a sua altura vai de 2 até 7. De 2 até 7 também são 5 unidades. Então, é um triângulo que o cateto oposto é 5 e o cateto adjacente é 5. A gente consegue descobrir a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa desse triângulo, tá vendo aqui, ó, justamente o que eu disse. 5, 5 e a hipotenusa vamos descobrir. A fórmula é a mesma, é o mesmo conceito de Pitágoras, tá? Z ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então, vamos somar os dois 25 e achar 50. Lembra que eu falei sobre prender os dois lados na raiz para tirar o quadrado do Z? Do x, no caso? É a mesma coisa do Z. Prendi os dois lados na raiz. A raiz quadrada de Z ao quadrado é Z. E a raiz quadrada de 50 a gente faz decomposição em fatores primos. Fica 5 elevado ao quadrado vezes 2. Pela propriedade da racionalização, seria a raiz individual de cada um dos dois números se multiplicando. Ou seja, raiz quadrada de 5 ao quadrado multiplicando a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. E a raiz quadrada de 2, por não ser um número inteiro, a gente vai manter preso dentro da raiz, ok? Então vai dizer que Z é 5 raiz de 2. Perceba que o lado que achamos anteriormente é a raiz de 37, agora é 5 vezes raiz de 2, são diferentes. Então já achamos um lado diferente do outro. Então o outro lado precisa ser igual a algum desses dois, para que o triângulo seja isósceles, né? Vamos descobrindo CB. CB é justamente o triângulo que está em verde, esse que está em pé, tá vendo? Percebam que aquela menor faixazinha ali em cima, que está pertinho do B,
a gente vai encontrar aqui no X, ó, ele começa em 2 e vai até 3. De 2 até 3 é 1. Então a gente vai dizer que essa largurazinha é 1. Então o cateto oposto é 1. Já essa altura, que vai ser o nosso cateto adjacente, tá? Ele vai de 1 até 7. De 1 até 7 pulam-se 6 unidades. Então a gente vai dizer que esse triângulo, ele é desse formato aqui, ó. Tá vendo? 1 para o cateto oposto e 6 para o cateto adjacente. Professor, você chamou de altura um cateto outra hora? Não tem problema. É porque eu estou usando tudo na perspectiva da vertical. Mas cateto oposto sempre vai ser aquele que vai estar oposto ao vértice, que é adjacente ao cateto adjacente e hipotenusa. Ou seja, esse vértice que está aqui embaixo, né? Como um está oposto a ele, o lado que tem tamanho 1 está oposto a ele, então ele é o cateto oposto. E o que toca a ele, ó, é esse 6 e esse y. Então o 6 é o cateto adjacente e o y, ele é o maior lado, porque é o que liga os dois, que é a hipotenusa, tá? O conceito é esse. E usando novamente a fórmula de Pitágoras, vai ficar y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E como a gente já viu lá no x, é a mesma coisa, vai dar raiz de 37. Então a gente consegue dizer sim que esse triângulo é isósceles, porque o lado AC é igual ao lado CB, ou seja, é congruente ao lado CB, né? E AC é diferente de BA, ou seja, CB também é diferente de BA. Logo, ele possui dois lados iguais e um diferente, então é um triângulo isósceles. Agora vamos calcular seu perímetro. O perímetro dele é a soma dos três lados. Perceba que eu usei AC e aqui eu coloquei AC. Mas lá eu coloquei CB e aqui eu coloquei BC. É a mesma coisa, tá? E ali eu coloquei BA e aqui eu coloquei AB. É a mesma coisa também. Independente da ordem, a gente sabe que não vai alterar, né? Deixa eu calcular aqui. Faltou... Deixa eu só completar. Aqui, raiz de 2. Pronto. Independente da ordem, a gente vai ter dois lados sendo raiz de 37. Raiz de 37 mais a raiz de 37, a gente vai contar como se fosse uma incógnita. É tipo dizer x mais x, né? 2x, por isso que fica 2 vezes raiz de 37 aqui. Tá vendo? E 5 raiz de 2 está aqui. Como as raízes são diferentes, a gente não pode somar, né? A gente também não vai poder multiplicar, nem fazer fatoração, fator comum, nada disso. Então, simplesmente, o nosso perímetro vai ser isso daqui tudo, tá? Vai ser 2 vezes a raiz de 37 mais 5 vezes a raiz de 2, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Podem olhar lá no Brasil Escola, tá? Tem muito mais outras questões para vocês resolverem. Bons estudos!